Vamos revisar tudo sobre o Estatuto de Roma e Tribunal Penal Internacional? Nessa 13ª aula do nosso projeto Gabaritando Direitos Humanos na Polícia Civil de São Paulo, eu trouxe mais uma aula gratuita do nosso curso de revisão, atendendo ao pedido de muitos alunos sobre esse tema, que é importantíssimo, a VUNESP adora. Certamente teremos uma questão na prova de vocês sobre o tema, e essa minha aula, assim como as tabelas vocês verão aqui, essas tabelas de revisão são muito mais completas do que muito material e aula de curso regular por aí. Então, vejam a riqueza de detalhes desse material. Me digam se não é a melhor revisão de direitos humanos que nós temos no mercado, hein? Eu respeito muito o sonho de vocês e trabalho arduamente para produzir um excelente material com qualidade, como vocês merecem. Então, trouxe aqui mais essa aula. Eu sei que muito aluno não tem como adquirir, mas eu sei que outros, se quiserem, pode. Ficam enrolando, ficam aí pensando, e é só até o dia 20 de novembro, tá, gente? Depois não tem mais como adquirir. Então, pense rápido, porque uma questãozinha de direitos humanos pode te jogar lá na frente do concurso, vocês sabem disso, tá? Então, vou postar aqui para vocês mais uma aula gratuitamente do nosso curso de revisão e deixar aqui o link para quem quiser participar até o dia 20 de novembro. Depois vou tirar os nossos cursos da plataforma. Então, venha logo participar. Inscreva-se no canal, porque eu vou continuar gravando dicas até a prova. Curta, deixe o seu comentário para me ajudar aqui no engajamento, no crescimento do canal. Não custa nada para vocês e vale muito para mim, né? Então, nosso gatilho aqui de reciprocidade e uma excelente aula. Deixem aí eventuais dúvidas, mas acho que depois dessa aula vocês não terão mais dúvidas sobre o Tribunal Penal Internacional. Confiram aí, tá? Depois vocês me contem. Beijo. Vamos lá, pessoal, retomando aqui a nossa revisão, nós vamos iniciar agora com a Convenção de Combate ao Genocídio e um tópico que a VUNESP adora, toda prova tem, Tribunal Penal Internacional, o Estatuto de Roma que criou o Tribunal Penal Internacional. Então, acompanhe aí, a partir da tabela 6, esses tópicos do edital. A Convenção para a Prevenção e Repressão do Genocídio, que foi uma novidade do edital, mas meus alunos já estudavam, porque isso tem desde sempre na minha apostila, porque foi essa convenção que origina o Estatuto de Roma. Então, eu sempre achei que fazia sentido, né, que eles entendessem de onde vem o Estatuto de Roma e, posteriormente, o Estatuto de Roma, que foi o que criou o Tribunal Penal Internacional. Sobre a Convenção para a Prevenção e Repressão do Genocídio, é importante saber quando é que ela foi adotada, em 9 de dezembro de 1948, então quase juntinho ali com a DUDH, né? Um dia antes da DUDH. Ela entra em vigor no cenário internacional em 1951, quando alcança o mínimo de ratificações. O Brasil ratifica em abril de 52 e promulga o decreto em maio de 1952. É o decreto 30.822, mas nós só vamos tipificar o genocídio com a Lei 2889 de 1956, sendo que o genocídio é considerado aqui no nosso país um crime hediondo. Essa lei, inclusive, cai para vocês, não é? Está lá na legislação penal especial, não é isso? Então, já façam aqui um estudo conjunto. O que mais cai em provas? Ainda não tivemos na prova de São Paulo, porque, como eu disse, é um tratado recentemente incluído no edital, mas, em regra, as bancas cobram, o que mais cobram é o conceito de genocídio. Entende-se por genocídio qualquer dos seguintes, ou seria melhor quaisquer, né, dos seguintes atos, isso aqui é uma cópia, cometidos com a intenção de destruir no todo ou em parte, aí muito cuidado aqui, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Nacional, étnico, racial ou religioso.
Eu preciso que essas pessoas tenham algum desses vínculos entre si. Então, veja que não dá para considerar como genocídio a morte de pessoas, de um grande número de pessoas da população civil que não tenham esse vínculo. Esse crime será o de extermínio, lá no Estatuto de Roma, mas não configura genocídio. Exemplos, porque o rol aqui é meramente exemplificativo, mas o que a Convenção prevê como exemplos de genocídio? Assassinato de membros do grupo, não é do líder, não é de uma pessoa só, é de membros do grupo, dano grave à integridade física ou mental de membros do grupo, submissão intencional do grupo a condições de existência que lhe ocasionem a destruição física total ou parcial, medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo e transferência forçada de menores do grupo para outro. Todos esses atos vão acabar ocasionando a destruição no todo ou em parte daquele grupo, tá? Então, as questões gostam muito de explorar esse conceito e esses exemplos de atos que aparecem na Convenção. E a punição é ampla, porque também serão punidos, além do genocídio, o conluio para cometer o genocídio, a incitação direta e pública a cometer genocídio, a tentativa de genocídio e a cumplicidade no genocídio. Também é pegadinha de prova dizer que esses atos, ou algum deles, não seria punível. O texto da Convenção considera genocídio como crime autônomo. Isso aqui é importante para vocês entenderem que eu não preciso de uma guerra, seja interna, seja internacional, para que eu tenha o crime de genocídio, tá? Então, por isso que a gente diz que é um crime autônomo. Serão punidos governantes, funcionários públicos ou particulares que praticarem o crime de genocídio, então não é um crime próprio, né? Um crime comum. Jamais poderemos considerar genocídio como crime político para impedir extradição. E essa convenção, ela já trazia lá no artigo 6º da convenção, façam a leitura completa, tá? Todo tratado expresso, documento expresso no edital tem que fazer a leitura completa para você, é um texto curtinho, para vocês terem a visão do todo. No artigo 6º, eles já falavam da necessidade de criar um Tribunal Penal Internacional permanente para julgar esse tipo de crime. Vejam, 1948, eles já conheciam as críticas feitas ao Tribunal de Nuremberg e já tinham começado a pensar aqui, não é? Então, nós vamos precisar de um tribunal permanente. Só que eles ficaram de 48 até 1998 para conseguirem finalizar o projeto do Estatuto de Roma, que foi o que criou o Tribunal Penal Internacional. Por isso que eu digo que a origem do TPI está aqui nessa Convenção de Combate ao Genocídio, tá? Então, agora nós vamos falar do famoso Tribunal Penal Internacional, que não tem nada a ver com Corte Internacional de Justiça. Ai, professora, mas eu confundo. Então, pare de confundir, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Esse tribunal é penal, gente, julga pessoas pela prática de crimes. A Corte Internacional de Justiça é um tribunal da ONU, que julga estados, questões entre estados, tá? Então, já coloquem aí na cabeça de vocês que, apesar de estarem no mesmo lugar, eles não têm nada a ver. Principais antecedentes do Tribunal Penal Internacional. O Tribunal de Nuremberg, que nós já vimos aqui. Também no pós-Segunda Guerra, o Tribunal Militar Internacional para o Extremo Oriente, o Tribunal de Tóquio, que funcionou em 1946. Eu não sei se ainda tem no Netflix, além do filme que eu já indiquei, O Julgamento de Nuremberg, tinha uma série no Netflix que era justamente sobre o Tribunal de Tóquio. Depois eu vou até verificar se ainda está lá, também interessante. E tribunais que nós tivemos na década de 90 que aceleraram, intensificaram essa necessidade de criação do TPI. Depois desses tribunais, eles correram com o processo para finalizar o Estatuto de Roma, porque são tribunais
de exceção recentes na história. Foram criados por resolução do Conselho de Segurança da ONU. O Tribunal da Ex-Iugoslávia e o Tribunal de Ruanda. Então, são países que vivenciaram aí guerras internas, guerras civis muito graves, com um saldo, infelizmente, um saldo enorme de mortos, de refugiados. Então, nós tivemos esses tribunais que, por mais que tenham sido criados por resolução do Conselho de Segurança, continuaram sendo tribunais de exceção, criados depois que os conflitos já tinham acontecido, não é? Então, depois desses fatos, os países se veem com essa necessidade, com essa urgência de concluírem o Estatuto de Roma, para que isso não acontecesse mais. Ah, professora, e o tribunal que julgou Saddam Hussein? Não foi um tribunal internacional, tá? E o tribunal não foi um tribunal internacional, são esses, os tribunais internacionais que nós temos e que são precedentes, são esses aqui. Então, surge em 1998, durante uma conferência realizada em Roma, por isso que se chama Estatuto de Roma, mas não é porque o tribunal fica em Roma, isso é pegadinha. Eles apresentam nessa conferência o texto do Estatuto do Tribunal Penal Internacional, que foi apelidado Estatuto de Roma. Ele foi aprovado por 120 estados em 17 de julho de 1998 e apenas 7 países votaram contra o Estatuto. Precisávamos de um mínimo de ratificações, de 60. Ele entrou em vigor em 1º de julho de 2002, com 65 ratificações. Atualmente, 123 estados ratificaram o Estatuto de Roma. É até um número considerável, se considerarmos aí, vamos pegar pelos Estados-membros da ONU, são 193 países que fazem parte da ONU, e desses 123 ratificaram o Estatuto. Nós temos no globo 200 e poucos países, né? Então, é um número relevante, apesar de países importantes como Estados Unidos e Rússia, isso ficou bem claro recentemente, não terem ratificado o Estatuto de Roma. O Brasil ratifica em junho de 2002 e o tratado entra em vigor para nós através do famoso decreto 4388, também de 2002. Então, cuidado com essas datas. O tribunal, o estatuto fica pronto em 98, mas só entra em vigor em 2002. O Brasil ratifica e internaliza e promulga esse estatuto em 2002. A sede do tribunal na Haia, Holanda, né, Países Baixos, é um tribunal permanente e independente, não é órgão da ONU. O TPI, diferentemente da Corte Internacional de Justiça, não é órgão da ONU. É um tribunal independente que atua no sistema global ao lado da ONU, posso dizer, em cooperação com a ONU, mas não existe uma relação de hierarquia, de subordinação. Cuidado com isso, tá? Vejo muito erro aqui, inclusive em materiais que os alunos me mostram. Cuidado, não é órgão da ONU. Claro que tem uma relação com a ONU, mas não é um órgão da ONU. Ele envia relatórios à Assembleia Geral da ONU, obedece, em alguns momentos, ordens do Conselho de Segurança, o que é extremamente criticado. O Conselho de Segurança tem o poder de determinar o início de uma investigação, tem o poder de determinar que o TPI suspenda, paralise uma investigação. Claro que isso é criticado, né? Uma ingerência indevida, mas não é órgão da ONU. Muito característico desse tratado, não admite reservas. Ou o país ratifica como um todo ou não ratifica. Não é possível fazer reservas do Estatuto de Roma. Não tem nada a ver com denúncia. Ah, o Estatuto proíbe denúncia. Não, ele não admite reservas. Denúncia é outra coisa que nós já estudamos. Cuidado com essa pegadinha. A jurisdição do TPI é uma jurisdição complementar, subsidiária. Ele vai atuar quando o país é omisso, quando o país não cumpre o seu papel, quando o país não pune esses crimes graves que não podem ficar sem punição. Então, a gente tem aqui uma ideia de jurisdição universal.
Não é? Por que o TPI foi criado? Para impedir que esses crimes graves ficassem impunes. Interessa a toda a humanidade combater esse tipo de crime. Se o país que deveria fazer não faz, vem o TPI atuando de uma forma complementar, subsidiária. Ele não pretende substituir a justiça dos países, porque isso violaria, inclusive, a soberania dos estados, não é? Ele atua de forma complementar. Então, aqui nós temos os princípios da complementaridade e da cooperação, que podem aparecer em provas. O objetivo do TPI surge para complementar os tribunais nacionais com o objetivo de acabar com a impunidade para os mais graves crimes internacionais. Quais são os crimes de competência do TPI? Essa é a pergunta mais feita nas questões objetivas, não é? Genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e crimes de agressão. Genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e de agressão. Leiam, parem aí agora. O Estatuto de Roma é enorme, não sugiro que vocês leiam o texto todo, mas leiam os artigos que eu estou dando destaque, principalmente esses que têm definição dos crimes, e o que eu vou mostrando aqui, relativo à jurisdição, relativo à competência material, temporal, tá? Esses são importantes. Então, já tem aí tarefa, leiam do 6º ao 8º, e o 8º bis traz o crime de agressão, que foi acrescentado depois por uma emenda ao Estatuto. Observação em relação ao genocídio. A definição que a gente tem aqui é idêntica à da Convenção de Combate ao Genocídio, da ONU, que nós já comentamos. Essa convenção não foi revogada, ela não deixou de existir, ela continua existindo, tá? O TPI também trouxe definição do crime de genocídio, que é um dos crimes de sua competência. Os crimes contra a humanidade são aqueles crimes cometidos como um ataque sistemático, generalizado à população civil. Então, eu tenho uma população civil sendo atacada, existe um conhecimento, é muito claro que essa população está sendo atacada, e isso pode acontecer de várias formas. Então, nós temos várias modalidades de crimes contra a humanidade. Eu não tenho um único crime contra a humanidade. Eu tenho vários crimes que, dentro desse contexto, podem configurar-se crimes contra a humanidade, tá? Por exemplo, homicídio dentro desse cenário, extermínio, que se parece com genocídio, mas aqui as pessoas não têm aquele vínculo entre si, escravidão, tortura, deportação ou transferência forçada de uma população, apartheid, tem mais de 10 crimes previstos aí no Estatuto de Roma, e o rol é meramente exemplificativo. Crimes de guerra são aqueles praticados em um contexto de guerra. O próprio nome já nos diz, né? Principalmente quando cometidos como parte integrante de um plano ou de uma política, ou como parte de uma prática em larga escala desse tipo de crime. Então, vejam só, o mesmo crime, a depender do contexto, ele pode ser configurado como crime contra a humanidade ou como crime de guerra. Então, exemplos: homicídio doloso, tortura, deportação ou transferência ilegais, que foi o que eles caracterizaram para determinar a prisão preventiva do Vladimir Putin, né? A transferência ilegal de pessoas no contexto de crime de guerra, privação de liberdade, tomada de reféns, utilizar venenos ou armas envenenadas em um contexto de guerra, certo? É o que vai caracterizar essa categoria. E, por fim, lá no artigo 8º bis, professora, meu material não tem isso. Cuidado, porque a gente não tem esse crime em português do Brasil, só tem em português de Portugal. Eu coloco na apostila para os meus alunos, porque o Brasil não ratificou a emenda de Kampala. Então, esse crime não vale para nós, tá? O Brasil não se obriga perante o TPI em relação ao crime de agressão, porque é só para quem ratificou a emenda de Kampala. Então, essa emenda definiu o crime de agressão, prevendo que uma pessoa comete crime de agressão quando, estando em condições de controlar
ou dirigir efetivamente a ação política ou militar de um Estado, planeja, prepara, inicia ou realiza um ato de agressão que, por suas características, gravidade e escala, constitui uma violação manifesta da Carta das Nações Unidas. Ah, professor, então, terrorismo se encaixa aqui. Como, gente? Terroristas estão no comando de um Estado? Não estão, não é? Então, eles tentaram encaixar o terrorismo como crime de agressão, mas não conseguiram. Terrorismo não é crime de competência do TPI. Tráfico de drogas, tráfico de pessoas não são crimes de competência do TPI. Por ato de agressão, entender-se-á o uso da força armada por um Estado contra a soberania, integridade territorial ou independência política de outro Estado ou qualquer outra forma incompatível com a Carta das Nações Unidas. Detalhe em vermelho, atenção, o Brasil não ratificou a emenda de Kampala, que é de 2018. Competência territorial do TPI, ele só tem, perdoem, temporal, ele só tem competência em relação aos crimes que foram praticados depois da entrada em vigor do Estatuto. Por quê? Vocês já sabem disso. Princípio da anterioridade da lei penal, não é? Se nem existia a tipificação do crime, como é que eu vou aplicar o Estatuto de Roma? Então, foi só depois que o TPI entrou em vigor é que é possível que ele tenha competência em relação àqueles crimes. Agora, olha a diferença, olha o que está escrito no Estatuto e muito aluno confunde. Se depois que o Estatuto entrou em vigor, a gente viu que ele entrou em vigor em 2002, suponhamos que um país tenha ratificado o Estatuto em 2010, qual que é a regra? Se o país ratifica em 2010, a competência do TPI só passa a valer para ele a partir de 2010, né? Alguns têm até um prazo de vigência depois de um ano, mas seria só a partir daquela data. Entretanto, o país pode dizer assim: eu ratifiquei em 2010, mas eu aceito que o estatuto tenha vigência para mim desde quando ele entrou em vigor, desde 2002. Isso não viola a anterioridade, tá? Então, apesar de o país só ter ratificado em 2010, se aconteceram ali crimes que não foram punidos em 2005, o TPI poderia atuar, porque o TPI já estava em vigor e o país trouxe expressamente, aceitou expressamente a atuação do tribunal em relação à situação anterior. É isso que o texto está dizendo, ok? Condições para o exercício da jurisdição. O TPI pode exercer a sua jurisdição em relação aos Estados-partes que aceitaram expressamente a sua jurisdição para situações específicas. Eu posso ter aqui a restrição a uma situação específica. Claro, se um país aceitou como o Brasil como um todo, vale para tudo. Mas eu posso ter situações específicas em que o país diz que vai aceitar a atuação do TPI só para aquela situação específica, né? Como a Ucrânia fez uma declaração específica aceitando que o TPI atuasse em relação à Crimeia desde 2013 e 2014. Por isso que a Ucrânia, apesar de não ser um Estado parte do TPI, admitiu ao TPI, por isso que o TPI pôde atuar no caso, porque a Ucrânia admitiu isso ao fazer essa declaração expressa. Ele pode atuar também em relação ao Estado em cujo território tinha tido lugar a conduta em causa, né? Então, houve ali um crime que foi praticado na França e é um cidadão francês que está envolvido. Então, em relação ao Estado francês, ao cidadão francês, ele pode atuar. Ou se o crime foi cometido a bordo de um navio ou aeronave, em relação ao estado de matrícula do navio ou aeronave. Então, foi um navio brasileiro em alto mar, ele vai atuar aqui em relação ao Brasil, que é estado parte, né? Como nós sabemos que nós temos ali um território que faz parte do nosso território, essa situação. É igualzinho vocês conhecem lá do direito penal, a ideia de
extraterritorialidade. E em relação ao Estado do qual seja nacional a pessoa a quem é imputado um crime. Então, um brasileiro pratica crime de genocídio em qualquer lugar do mundo, o Brasil é Estado parte do Estatuto, ele vai poder atuar em relação a esse brasileiro, certo? Então, são as condições para exercício de jurisdição. Quem pode provocar a atuação do Tribunal Penal Internacional? Os Estados partes, o Conselho de Segurança da ONU, que tem aquele superpoder que eu disse para vocês, né? Porque ele, quando vem do Conselho de Segurança, é uma ordem para investigar. Quando vem dos Estados partes ou quando o procurador age de ofício, eles vão decidir se faz sentido investigar. Quando vem do Conselho de Segurança, tem que investigar. E isso aqui é criticado. Essa determinação é muito criticada. O tribunal, gente, vai agir conforme o devido processo legal. Então, ele respeita os princípios que vocês já conhecem do direito penal, de processo penal, e existe aqui uma preocupação de respeito ao nebis in idem, que está lá no artigo 20. Salvo disposição contrária do Estatuto, nenhuma pessoa poderá ser julgada pelo tribunal por atos constitutivos de crimes pelos quais ele já tenha sido condenado ou absolvido. Mas, aí, olha só, ressalvas. Quando é que uma pessoa já foi julgada e foi absolvida de crimes de genocídio, por exemplo, aqui no Brasil, quando é que o TPI vai poder julgá-la de novo, sem violar esse princípio? Vejam aqui as ressalvas. Tenha tido por objeto, a gente percebe que o julgamento que aconteceu, suponhamos aqui no Brasil, tenha tido por objetivo subtrair o acusado à sua responsabilidade criminal. Então, foi um julgamento que não foi real, né? A intenção era inocentar uma pessoa que não é inocente. Fica muito claro que houve algum tipo de manipulação. Não é um julgamento que é confiável, digamos assim. Não tenha sido conduzido de forma independente ou imparcial em conformidade com as garantias de um processo equitativo reconhecidas pelo direito internacional, ou tenha sido conduzido de uma maneira que, no caso concreto, se revele incompatível com a intenção de submeter a pessoa à ação da justiça. Então, resumindo, é um julgamento fajuto, é um julgamento de faz de conta, é um julgamento que foi parcial, que foi tendencioso, que tinha como objetivo inocentar uma pessoa, para impedir que ela fosse julgada pelo TPI, né? Então, quando isso é observado, o TPI fica autorizado a julgar aquela pessoa, porque é como se o julgamento nem tivesse acontecido de fato, ok? Princípios gerais de direito penal que constam do Estatuto, lá no artigo 22 seguintes. Anterioridade da lei penal, irretroatividade da lei penal mais gravosa e retroatividade da lei penal mais benéfica, não admissão do uso da analogia, responsabilização de pessoas físicas. O tribunal, obviamente, não julga estados nem pessoas jurídicas, não pode ser aplicado a menores de 18 anos, então são pessoas físicas maiores de 18 anos, não aceita nenhum tipo de imunidade, não importa se é presidente, deputado, senador, as imunidades que estão previstas na Constituição, no direito interno, são irrelevantes para o TPI. É o princípio da irrelevância da qualidade oficial. E muito importante, artigo 29, os crimes de competência do TPI são imprescritíveis. Infelizmente, o STF reluta em aceitar isso, e só por termos ratificado o TPI, já deveríamos aceitar, não é? O Brasil não poderia usar uma desculpa do seu direito interno para descumprir tratados, nós já sabemos isso, é a famosa proibição que nós temos lá na Convenção de Viena, nós já conversamos sobre a cláusula do Stoppel, não é? E o STF diz que a gente só aceita como imprescritível aquilo que está na Constituição, e é uma interpretação equivocada, muito criticada pela doutrina.
E, segundo o Estatuto, o erro de fato ou erro de direito só vão excluir a responsabilidade criminal se eliminarem o dolo. Como é que o tribunal é composto? Nós temos como órgãos do TPI a presidência, uma sessão de recursos, uma sessão de julgamento em primeira instância e uma sessão de instrução. Então, o processo começa lá com a instrução, vem o julgamento em primeira instância e depois uma sessão de recursos. Vejam como eles garantem o duplo grau de jurisdição, não é? Um mesmo órgão dividido em sessões diferentes para garantir o duplo grau, o que o Supremo não consegue fazer. O gabinete do procurador e a secretaria. A Procuradoria se parece muito com o Ministério Público, a ideia ali, né, como o Ministério Público. Então, esses são os órgãos que compõem o TPI. Os juízes do TPI são eleitos para exercer funções em regime de exclusividade, devem estar disponíveis para realizar o cargo, desempenhar o cargo desde o início do mandato. São 18 juízes para um mandato de 9 anos. Não se admite, em regra, reeleição. Não confundir com a Corte Internacional de Justiça, que a gente já sabe que não tem nada a ver, e lá são 15 juízes, tá? Também para um mandato de 9 anos, mas se admite reeleição. Quem está lá agora é o Leonardo Nemer, lembram-se? Cumprindo ali o restante do mandato do Antônio Augusto Ansado Trindade. Já tivemos uma brasileira no TPI, que foi a Silvia Steiner, na primeira formação do TPI. Esses juízes, como é que eles são escolhidos? Pessoas de elevada idoneidade moral, imparcialidade e integridade, que reúnam os requisitos para o exercício das mais altas funções judiciais no seu país. O que seria aqui no nosso caso? Os requisitos para ser ministro do Supremo. Eles devem possuir reconhecida competência em direito penal e processo penal, experiência em processos penais na qualidade de juiz, procurador, advogado ou outra função semelhante. Então, não é só quem ocupou o cargo de juiz. Reconhecida competência em matérias relevantes de direito internacional, como direito humanitário e direitos humanos. Experiência em profissões jurídicas com relevância para exercer aquele cargo, devem possuir excelente conhecimento e serem fluentes em pelo menos uma das línguas de trabalho do tribunal, que são inglês e francês. Esse tribunal não pode ter mais de um juiz nacional do mesmo estado, então serão sempre 18 juízes de nacionalidades distintas. Aqui é muito interessante. Quando eles forem selecionar os juízes para garantir uma diversidade na composição do tribunal, eles vão assegurar que essa composição inclua representação dos principais sistemas jurídicos do mundo, eles querem diferentes representantes, representação geográfica equitativa, distribuído entre as diferentes regiões do mundo. E olha só que legal, representação justa, equitativa de juízes do sexo feminino e do sexo masculino. Também vão buscar a presença de juízes especializados em determinadas matérias, como violência contra mulheres ou crianças. Então, bem legal essa previsão do Estatuto de Roma. Direitos das pessoas no decurso do inquérito, artigo 55. Nenhuma pessoa pode ser obrigada a depor contra si própria ou declarar-se culpada. Nenhuma pessoa pode ser submetida a qualquer forma de coação, intimidação, ameaça, tortura. Qualquer pessoa que for interrogada numa língua que não compreenda ou não fale tem que ser assistida gratuitamente por um intérprete. Nenhuma pessoa pode ser presa ou detida arbitrariamente, nem ser privada da sua liberdade, salvo pelos motivos previstos no Estatuto e em conformidade com seus procedimentos. Sempre que existirem motivos para crer que uma pessoa cometeu um crime de competência do TPI, que ela deve ser interrogada pelo procurador ou autoridades nacionais, ela deve ser informada antes do interrogatório
de que goza dos seguintes direitos: de ser informada antes de ser interrogada de que existem indícios de que cometeu um crime de competência do TPI, aguardar silêncio, então o direito de permanecer em silêncio sem que isso determine sua culpa ou inocência, a ser assistida por um advogado da sua escolha, ou, se não tiver, solicitar um defensor dativo em todas as situações em que o interesse da justiça assim o exigir, e sem qualquer encargo, se não tiver condições de pagar, ser interrogada na presença do advogado, a menos que tenha renunciado voluntariamente ao direito de ser assistida por um advogado. Estamos na fase do inquérito, tá? Sobre o julgamento, salvo decisão em contrário, o julgamento terá lugar na sede do tribunal, que já sabemos que é na Haia. O acusado tem que estar presente durante o julgamento, mas se ele perturbar persistentemente a audiência, o juízo ali da primeira instância pode ordenar a sua remoção da sala e vai providenciar para que ele acompanhe o processo, vai instruir o seu advogado usando meios técnicos de comunicação, como a videoconferência, né? Mas isso só em circunstâncias excepcionais e só pelo período estritamente necessário. Depois que eles já tentaram tudo, seria um último recurso. Direitos do acusado, lá no artigo 67. Direito à apreciação de fatos constantes da acusação, direito de ser ouvido em audiência pública. Essa audiência deve ser conduzida de forma equitativa e imparcial. E aí vem todas as garantias. Isso aqui é muito parecido com o que a gente tem nos tratados, as garantias processuais, né? A ser informado na língua, em uma língua que ele compreenda, da natureza, motivo e conteúdo dos fatos a ele imputados, tempo e meios adequados para preparar sua defesa e comunicar-se livremente com o seu defensor, ser julgado sem atrasos indevidos, como nós já vimos lá no 63, o direito de estar presente na audiência de julgamento como regra e defender-se a si próprio ou ser assistido por um defensor da sua escolha. Se não tiver, ser informado do direito de nomear um defensor, sendo assistência gratuita, se ele não tiver meios para pagar, não é? Se ele não tiver como custear isso, inquirir ou fazer inquirir testemunhas da acusação e ter o comparecimento das testemunhas de defesa também com a sua inquirição, direito de apresentar defesa, apresentar provas, ser assistido gratuitamente por um intérprete competente, todas as traduções que foram necessárias devem ser garantidas, não ser obrigado a depor contra si próprio nem declarar-se culpado, ficar em silêncio sem que isso seja considerado culpa ou inocência, prestar declarações não ajuramentadas oralmente ou por escrito em sua defesa e que não lhe seja imposta a inversão do ônus da prova, não é? Então, são direitos garantidos pelo estatuto. Então, vejam que eles buscam o devido processo legal, o respeito ao devido processo legal. Penas aplicáveis. O que eles levam em consideração? A gravidade do crime e condições pessoais do condenado. Quais são as penas que podem ser aplicadas? Artigo 77. Pena de prisão por um número determinado de anos até o limite máximo de 30 anos. Pena de prisão perpétua em situação excepcional, se elevado o grau de ilicitude e se as condições pessoais justificarem. E, além disso, multa, perda de produtos, bens e haveres provenientes direto ou indiretamente do crime, resguardado direitos de terceiros de boa-fé. Essas penas são importantes, aparecem em prova, obviamente não tem pena de morte, e a de prisão perpétua é uma situação excepcional, inclusive seria até um dos possíveis conflitos com a nossa Constituição. O Estatuto de Roma prevê recurso e revisão, então garante o duplo grau de jurisdição, cabe recurso da sentença condenatória ou absolutória e de outras decisões do processo,
cabe revisão da sentença condenatória ou da pena, e se alguém for objeto de uma prisão ou detenção ilegal, vai ter direito à reparação, assim como a nossa Constituição assegura. Cooperação internacional e auxílio judiciário, os Estados partes no Estatuto têm obrigação geral de cooperar no inquérito e procedimento criminal nos crimes de sua competência. Isso está lá no artigo 86. Então, quando as pessoas perguntam, se o Vladimir Putin ingressar em território brasileiro, o Brasil seria obrigado a cooperar? Sim, sim, está lá no Estatuto de Roma, obrigação geral de cooperar. Se ele iria ou não cooperar é outra história, né? Mas pelo estatuto, ele teria que cooperar? Sim. E o que eles vão te perguntar em prova não é o que vai acontecer, é o que está previsto no estatuto. E pelo estatuto, artigo 86, sim. Os pedidos de cooperação serão transmitidos pela via diplomática ou de outra forma escolhida pelo Estado, podem também ser transmitidos pela Interpol ou qualquer outra organização regional competente. O tribunal poderá convidar qualquer Estado que não seja parte no presente estatuto a prestar auxílio com base em um convênio ad hoc, num acordo celebrado com esse Estado ou de qualquer outro modo apropriado. Então, vejam, os Estados que são parte são obrigados a cooperar. Os que não são podem, se quiserem, voluntariamente cooperar e até celebrar um acordo, um convênio com o tribunal nesse sentido. Se um Estado parte recusar um pedido de cooperação, impedindo o TPI de atuar, o que o TPI pode fazer? Vladimir Putin entrou aqui, existe uma ordem de prisão preventiva, né, para que ele seja processado lá no TPI, ele tem que estar presente para se defender. Então, o TPI determinou essa prisão preventiva, que é muito difícil de ser cumprida, mas entrou em território brasileiro e o Brasil se recusou a cooperar. O tribunal poderá elaborar um relatório e remeter a questão à Assembleia dos Estados Partes, é o conjunto dos Estados Partes do Estatuto, ou ao Conselho de Segurança, quando foi o Conselho de Segurança que submeteu o caso ao TPI, não é o caso do conflito Rússia-Ucrânia, né? Então aqui não valeria. Então, se o Brasil se recusasse, o TPI poderia elaborar um relatório, submeter a questão à Assembleia dos Estados Partes, e aí eles poderiam decidir, né, o que iriam fazer em relação ao Brasil, se iriam, de alguma forma, advertir o país, se ele poderia ser convidado a se retirar do tribunal. Não há uma previsão expressa nesse sentido, eles deixam por conta dessa Assembleia dos Estados Partes. Entrega de pessoas ao tribunal. O tribunal pode dirigir um pedido de detenção e entrega de uma pessoa, com os documentos comprovativos lá do artigo 91, a qualquer estado em cujo território essa pessoa se encontrar e solicitar a cooperação desse estado na detenção e entrega da pessoa. Os estados partes darão satisfação aos pedidos de detenção e entrega, conforme nós já vimos, né? Obrigação geral de cooperar. Em caso de urgência, o tribunal poderá solicitar a prisão preventiva da pessoa procurada até a apresentação do pedido de entrega e os documentos de apoio referidos no artigo 91. Já existe essa solicitação de prisão preventiva em relação ao Vladimir Putin. Entrega e extradição. Gente, isso aqui cai muito e muita gente ainda confunde. Entrega não é sinônimo de extradição, são institutos que não se confundem. Um brasileiro nato não pode ser extraditado, mas pode ser entregue ao TPI. Por entrega, entende-se a entrega de uma pessoa por um Estado ao tribunal. Por extradição, entende-se a entrega de uma pessoa por um Estado a outro Estado. Isso é extraditar. O Brasil entrega para outro Estado processar ou julgar. A entrega do TPI é entregar para o tribunal, porque o Brasil se comprometeu perante o Estatuto de Roma. Não faria o menor sentido ele não entregar, né? Brasileiro nato ou naturalizado. Então, era melhor não ter ratificado o Estatuto. Então, isso não viola a nossa previsão constitucional. Aqui eu explico que se nem Rússia e Ucrânia ratificaram o Estatuto de Roma, como é que o TPI pôde atuar e determinar
a prisão preventiva do Vladimir Putin e da Maria Belova. Porque a Ucrânia, como eu disse, fez uma declaração expressa nesse sentido, autorizando a atuação do TPI desde 2014, porque esse conflito não é de hoje, começa com a anexação da Crimeia, e o TPI emitiu mandado de prisão contra os dois por crimes de guerra, na modalidade de deportação ilegal de crianças em áreas da Ucrânia ocupadas pela Rússia. A Rússia, obviamente, não pode ser obrigada a entregar o Vladimir Putin, porque não ratificou o estatuto, mas se ele sai dali e entra em um país que é Estado-parte, ele tem a obrigação de cooperar, ou se entra em outro que, mesmo não sendo Estado-parte, quiser cooperar, poderia entregar o Vladimir Putin. De qualquer forma, é uma atuação muito significativa, não é? O TPI determina a prisão do presidente de um país influente, uma pessoa importante, membro do Conselho Permanente de Segurança da ONU. Então, ainda que seja difícil cumprir a ordem por si só já é relevante. Apesar de o Brasil ter ratificado o Estatuto de Roma, surgiram algumas polêmicas de possíveis conflitos entre a nossa Constituição e o TPI. E o André de Carvalho Ramos explica que isso é meramente aparente. Por quê? Entrega de brasileiro nato. A gente já viu que são institutos diferentes, então não violaria a Constituição, porque não se confunde com extradição, entregar um brasileiro nato ao TPI. É um tribunal do qual nós participamos, não é a justiça de outro país, então não viola a Constituição. O princípio do nebis in idem também não estaria sendo violado, porque o TPI só vai julgar uma pessoa novamente, como nós vimos, se o julgamento interno foi simulado, se foi uma farsa, se há uma intenção clara do Estado de absolver aquela pessoa, de deixar impune o criminoso. E, além do mais, gente, um julgamento no âmbito interno e no âmbito internacional, eles não têm o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, não é? Uma coisa é ser julgado perante o direito interno, conforme a nossa legislação interna, outra coisa é ser julgada perante o Tribunal Penal Internacional, que tem crimes próprios, regras próprias de funcionamento. Então, aqui é um argumento adicional que o André de Carvalho Ramos traz, para explicar que não viola o nebis in idem. Também não viola a nossa Constituição na previsão das imunidades materiais ou formais, porque essas imunidades previstas na nossa Constituição só valem internamente. Não dá para obrigar um tribunal internacional a aceitar imunidades que estão na nossa Constituição. A imprescritibilidade deveria ser aceita como regra pelo Supremo. A CR explica que o rol de crimes imprescritíveis da Constituição é meramente exemplificativo. A lei poderia ampliar, não é? Então, se está lá em um tratado internacional que nós ratificamos que os crimes são imprescritíveis, a gente tinha que aceitar isso, né? Infelizmente, o Supremo tem um posicionamento contrário a esse que é defendido pela doutrina. O Supremo precisa evoluir nesse ponto. E a pena de caráter perpétuo, segundo o ACR, não viola a nossa Constituição, primeiro porque o Estatuto ele traz uma possibilidade de revisão da pena, mesmo quando há essa condenação, né, ao caráter perpétuo, depois de 25 anos de cumprimento, há a possibilidade de revisão da pena. E segundo, porque não faria sentido aplicar uma vedação que é da nossa Constituição ao funcionamento de um Tribunal Penal Internacional. Então, são os argumentos trazidos pelo ACR. Eu, professora Vívia, ainda penso como argumento adicional, nós poderíamos alegar o princípio pro homine. Se eventualmente um brasileiro fosse condenado pelo TPI a uma pena de caráter perpétuo, o Brasil poderia interceder a seu favor, pedindo que, em nome do princípio pro homine, não fosse aplicada essa pena de caráter perpétuo. Porque se o Estatuto admitisse reservas, dava para o Brasil ter feito reserva dessa parte do texto, mas como nós vimos, ele não admite.
Eu gastei um tempo enorme aqui, porque eu sei que é um tema que vocês têm uma dificuldade maior, né? Aspectos que às vezes não são muito tratados em redes sociais, não são tão óbvios. Então, eu quis passar de forma pormenorizada aqui para não ficar nenhuma dúvida e vocês terem condições, inclusive, de responderem uma questão objetiva. Me perdoe, uma questão discursiva. Apareceu lá por que foi possível a atuação do TPI no conflito Rússia-Ucrânia. Agora você sabe explicar, tá? Se não sabe, leia de novo, até saber. Quem está com a apostila tem isso bem explicadinho aí, coloquei nas tabelas também, tem aula no YouTube, então procurem saber, porque sim, tem a chance de ser a nossa questão discursiva, tá bom? Agora, nós podemos passar para o sistema americano, que também é um tema importante, interessante, então nos vemos já já.